Eu vou então agora chamar todos de volta para que a gente possa fazer o nosso debate. Então, todos os panelistas e as panelistas de volta, por gentileza, e que vai ter como o seguinte tema o debate: quais estratégias podemos empregar juntos para ampliar o acesso e a busca por vacinas por pessoas de mais 60 anos, né, e também aquelas com CCNTs, claro, aumentando a cobertura vacinal, né? Então, acho que aí o, né, para a gente poder refletir como essas pessoas vão buscar estar vacinadas, né, e qual aí o que cabe a elas, o que cabe aos profissionais de saúde, né, e a gente já viu a importância disso nas diferentes apresentações que foram feitas. E eu gostaria de iniciar pela Sheila. Sheila, você que tem uma experiência vivida muito grande, né, tanto pessoal como a experiência de quem lidera grupos de pessoas com condições crônicas, né? Como você vê isso? Quais estratégias você sente falta e gostaria que fossem, né, ali adotadas, ou mesmo que você e grupos que você participa já estão adotando, ou que você sugeriria para esses grupos que você participa? Boa tarde a todos. Então, Mark, eu adorei todas as apresentações, aprendi muito, anotei aqui para fazer as minhas postagens, porque o que a gente precisa muito é enxergar essa população e descobrir onde ela está e como acessá-las, né? Então, eu, por exemplo, veja, a partir de 60 anos, tem a pessoa que ainda está ativa, ainda tem uma condição de estar se cuidando para poder aproveitar essa terceira idade. Então, fazer campanhas e criar um movimento do posto de saúde, das equipes de saúde, nas academias, percorrer as academias, os centros de dança, de pilates, tudo que esses idosos gostam de fazer e frequenta shoppings, fazer campanhas indo atrás da onde se concentra, supermercados, porque essas pessoas, elas estão ainda na ativa, né? E a gente precisa abordá-las, né? Porque elas têm muitas coisas para pensar e fazer, e às vezes deixa a vacina. Acredita que a vacina não seja tão importante, porque eles estão sempre tomando uma ou outra, mas aí eu vou falar que é preciso também que a gente resgate uma forma de ter essa documentação. Quando, na época do Covid, a gente tinha lá, na hora, todo mundo teve acesso à sua carteira de vacinação. Então, a gente tem registrado ali as vacinas que a gente toma. Nas campanhas que eu vejo, quando eu vou me vacinar nos postos de saúde, se eu não levar a caderneta, eles vão vacinar da mesma forma, lógico, porque quanto mais vacina, melhor, mas aí a gente se perde naquele inúmeros papeizinhos e a gente perde o controle do que a gente precisa tomar. Então, eu acho que investir na tecnologia da informação para que esses dados não se percam das vacinas é fundamental. Porque é fácil você ir lá consultar, epa, tá faltando duas. E as pessoas gostam de estar em dia. Como o boleto, elas gostam de estar em dia também com a vacinação. Uma outra sugestão era procurar os meios de comunicação que eles usam, quer dizer, rádio, TV, as redes sociais, nem tanto, entendeu? É pegar o foco em igrejas, associações de bairro, procurar esses grupos e usar esses grupos, capacitar eles para que eles possam fazer esse trabalho de expandir essa informação da importância da vacina para a sua comunidade. E essas parcerias, né, locais com a assistência médica. E a divulgação na mídia dos números de Brasil, de uma cidade para outra, de um bairro para outro, uma campanha positiva para que a gente possa, um incentivo positivo, né? De você estar monitorando, olha, precisamos focar mais nesse bairro e o poder, a gestão pública possa focar naquele município ali para ele não ficar naquela posição de índice de penetração da vacina.
Eu tenho minha mãe aqui, a geriatra da minha mãe receitou na consulta, são duas consultas anuais. Se o médico não fala, a gente não faz, essa é uma grande verdade. Então, ela receitou a pneumocócica e a herpes zoster. Eu não fiz ainda, mas eu farei, entendeu? Porque o papel do médico tá certo, e o médico tem que realmente colocar isso uma das suas preocupações com o paciente. E ela não foi internada no passado, ela foi internada 2 vezes, quase chegou à pneumonia. E ela tomou a vacina da gripe, mas é fundamental que a gente proteja. Realmente eles são muito frágeis, e ainda mais com a comorbidade. Eu tenho 40 anos com diabetes, eu sei o que acontece quando a gente pega uma pneumonia. Os medicamentos vão acabar com todo o meu controle glicêmico. Então, é isso que dá o agravamento da situação. Então, sem dúvida, eu vou tentar não, vou fazer um call to action nos meus grupos para a gente poder aumentar esse número de pessoas vacinadas. Tá bom, Mark? Que ótimo, Sheila. Obrigada por me chamar mais uma vez e é sempre bom estar aqui, tá? Não, E excelente. estou aberta aí para qualquer. Usar os conselhos de saúde também, são os órgãos de representação de usuários para levar essa demanda, para Uhum. pulverizar mais essa informação. Quanto mais falar, melhor. Sim, excelente, Sheila. E acho que esse papel que você está se comprometendo a fazer é um papel que a gente gostaria também que todas as associações de pessoas com as condições de saúde, né, também desempenhassem, porque é claro que essas associações elas têm muitos associados e elas têm influência e elas podem informar muitas vezes essas pessoas que não sabem que elas precisam receber as vacinas, onde procurar as vacinas, se é na UBS, se é em outro local que elas vão encontrar essas vacinas, né? Então, isso é absolutamente fundamental, né? Que haja esse engajamento, né? Eu sei que a SBIM está tendo uma parceria muito grande com outras sociedades médicas para que especialistas de outras áreas também saibam fazer a indicação e a orientação adequada dessas vacinas, né? Mas é fundamental que essas outras sociedades médicas não só publiquem os materiais, mas também que elas se comuniquem diretamente com os seus associados, afiliados, para que eles realmente pratiquem essa orientação, essa indicação, essa prescrição das vacinas, né, para as pessoas que eles atendem, né? Tão importante. A gente já tem algumas perguntas aqui bastante importantes, né? E tem outras que foram enviadas também pelos outros canais aqui do Fórum CCNTs, né? Uma delas diz respeito à vacina do vírus sincicial, então acho que talvez o doutor Renato, a professora Nancy possam responder essa do vírus sincicial, né? A partir de qual idade, né? E por que essa vacina ela é indicada para crianças e depois, eventualmente, só para pessoas de mais idade, né? Se ela não deve ser para quem não tomou na infância, se ela não deve ser, então, administrada para quem não recebeu essa vacina na infância, visto que é uma vacina relativamente nova, né? Bom, posso começar falando da parte pediátrica e deixo a Nancy para as recomendações além para os idosos, para os adultos e imunocomprometidos. A gente tem no VSR duas, duas faixas etárias de muito risco, que é o primeiro ano de vida, para todo recém-nascido, que faz a sua primeira exposição ao vírus, a sua primeira infecção muito precocemente, o vírus é muito frequente e virtualmente infecta a todos, e o maior risco de desenvolver formas graves dessa infecção na apresentação clínica de bronquiolite ou de pneumonias no primeiro ano de vida. Então, a estratégia de prevenção para bebês visam ou tem como principal grupo etário, alvo, os bebês no primeiro ano, especialmente o primeiro semestre de vida. E o outro extremo da idade é os idosos, especialmente acima de 60 ou 70 anos de idade, onde a Nancy mostrou que o risco de hospitalização e de formas graves também da doença se exacerba. Então, as estratégias de prevenção são destinadas a esses dois públicos. No meio do caminho ali tem grupos ali imunocomprometidos, onde acima dos 18 anos aí também a gente pode utilizar pacientes imunocomprometidos. Mas na pediatria a gente pode prevenir o vírus sincicial ou vacinando a mãe
como a gente faz com Covid, com coqueluche, com vistas à proteção do bebê, ela passa anticorpos pela placenta e o bebê nasce protegido com esses anticorpos passivos durante seu primeiro semestre de vida, ou aplicando um anticorpo monoclonal específico contra o vírus sincicial logo que o bebê nasce. A boa notícia é que essas duas estratégias, tanto a vacinação materna para todas as gestantes e os anticorpos monoclonais para aqueles bebês que nasceram antes do tempo e que não tiveram tempo de receber esses anticorpos da mãe, serão incorporadas no SUS. Até para bebês de alto risco, que não sejam prematuros, que têm uma doença cardíaca, que têm uma síndrome de Down, também vão ser contemplados. Então, nós vamos ter aí para as crianças essas duas estratégias, por enquanto ainda só no sistema privado, mas muito em breve a vacina materna, ainda este ano, entrando no calendário do SUS, e o anticorpo monoclonal o ano que vem para os prematuros, ainda esperamos no primeiro trimestre. Então, essas para proteção das crianças que tem uma duração limitada, primeiro semestre, e não se deve ser confundidas com outra estratégia que são as vacinas para os idosos. Que aí eu volto para a Nancy, que ela já apresentou, ela pode comentar mais também como é que a gente protege os idosos do vírus sincicial respiratório. Obrigada, Renato. Bom, o que a gente tem no Brasil aprovado, né, são duas vacinas para o vírus sincicial respiratório, com aprovações aí em tempos diferentes. Então, a gente tem uma vacina adjuvantada, chamada Arexvy, que é uma vacina aprovada acima dos 50 anos de idade, já com estudos internacionais abaixo dessa faixa etária. Como o Renato falou, a gente tem uma população mais nova de adulto que às vezes tem comorbidades graves, né? Principalmente imunodeprimidos, doenças autoimunes que também são de risco, diabéticos, obesos, que a gente não pode esquecer, muitas vezes adultos jovens com obesidade, como eu citei na aula, e que poderiam também se beneficiar da outra formulação de vacina que já está aprovada acima de 18 anos de idade. Mas sempre a gente tem que entender que tem dois fatores que são principais. Um é a faixa etária, seguramente a cada década de vida, a partir dos 60 anos de idade, e Ana Carolina fala muito sobre resposta imune e aprendo muito com ela, a gente vai tendo a cada década uma pior resposta aos agentes infecciosos. Então, se você pegar indivíduos acima de 70 anos de idade, são aqueles que vão ter o pior desfecho, porque, independente do número de comorbidades, a imunossenescência nesse paciente está muito pior. Por outro lado, quando você pega dados de hospitalização, acima de 90% são pessoas com comorbidade, e muitas vezes, principalmente no Brasil, com 50 anos de idade, entre os 40 e 50. A gente tem, por exemplo, 3 milhões de pessoas no país que têm insuficiência cardíaca, em fase, muitas vezes, avançada. Esses pacientes eles não vivem muito. Eles vivem menos. Então, com 40, 50 anos, às vezes eles já têm uma comorbidade que um vírus sincicial respiratório vai comprometer muito. Ele tem uma internação, ele nunca mais recupera. Isso vale também para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, como eu citei, obesidade e diabetes. Então, claramente, como a SBIM colocou logo de início, quando as vacinas para sincicial foram aprovadas, acima de 70 anos de idade, a gente tem uma situação de imunossenescência independente do número de comorbidades. E para os pacientes com comorbidades que eu citei, que foram outros citados aqui, o ideal é que esses pacientes avaliem com seus médicos, mas no momento a gente não tem a vacina disponível no serviço público, mas é uma vacina que dura mais de uma temporada, estudos de mundo real com 2 temporadas, em torno de 60%, né? Isso é mais do que a vacina da gripe para a população idosa, pelo menos com a vacina standard. Então, acho que é importante avaliar esse risco e o médico recomendar. Eu só queria fazer um comentário em relação ao que a Sheila colocou. A gente realmente precisa que os pacientes com comorbidade sintam um acesso mais fácil
a ir tomar a vacina. Eu estava olhando aqui agora, que hoje de manhã um paciente me perguntou como eu faço para saber onde tem a vacina de Covid agora. A gente precisa saber responder isso fácil para os pacientes. Eu, na hora, não sabia responder. Eu falei, é no posto de saúde. Você vai, não, mas perto da minha casa não tem, como é que eu faço? Quer dizer, nós médicos temos que saber orientar mais facilmente e, de alguma forma, as sociedades científicas, as parcerias público-privadas, darem um jeito de facilitar isso, né? Não, então eu vou sábado. Bom, sábado não é todo posto que está aberto. Sábado, a clínica de vacinação tem lá seus horários, muita criança, etc. Então, acho que isso é uma discussão importante para a gente poder facilitar para esses pacientes e a gente, como médico, que indica para o nosso paciente com comorbidade, a gente tem que ter essa resposta. Ótimo, muito obrigado, Nancy. Importantes observações aí, né? Facilitar o acesso é fundamental, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem sair da sua rotina para ir atrás da vacina, né? No local onde a vacina, né? Quando ela está muito, de certa forma, restrita, né? O acesso. E eu vou aproveitar então e trazer uma outra pergunta para Ana Carolina. É, em relação a outras vacinas, né? Então, no Fórum CCNTs, obviamente, a gente acompanha com muita atenção vacinas que a gente costuma dizer, quando a gente imaginaria, né, algumas décadas, que a gente um dia teria vacina que previne condição crônica, no caso, câncer. Imagina ter vacina contra câncer, né? Então, a vacina de HPV e de hepatite B. E a gente não consegue atingir a cobertura, né, vacinal que a gente deseja. Mas o Fórum CCNTs tem comemorado muito a ampliação da faixa etária, né, para a vacina de HPV que aconteceu esse ano, né? Inclusive, a gente tem aqui no Call to Action que a gente fez, a recomendação do Ministério da Saúde para manter essa cobertura vacinal ampliada até os 19 anos. Ana Carolina, algum comentário a esse respeito? Podemos continuar torcendo? Quem sabe a gente seremos atendidos? Acho que a gente não pode desistir. Acho que a Mônica está aqui, um monte de gente participou aí ativamente dessas discussões. Eu acho que a gente teve um avanço muito significativo, tanto não só na incorporação de novos produtos, mas também essas ampliações, elas são muito importantes. Né? E aí, se a gente. Na verdade, essa ampliação aí até os 19 anos, né, neste momento. É mais naquele sentido de vamos tentar recuperar o que a gente não fez ali naquela população específica, mas aí a gente já começa a fazer a discussão, olha, essa ampliação era até dezembro, mas será que a gente consegue deixar essa ampliação, entre aspas, por mais tempo para garantir que essa cobertura vacinal melhore? Claro que o objetivo principal tem que ser vacinar aquela faixa etária, mas se a gente tem vacina disponível e a gente tem chance de fazer estratégias melhores, e principalmente o acesso era minha primeira da lista aqui, ó. E a Sheila já falou de acesso, a Nancy vem falando de acesso. Então, se a gente consegue melhorar as estratégias em relação ao acesso, por que não tentar essas ampliações para garantir a cobertura nessa população? E aí, uma outra coisa, falando um pouco de vacina HPV, é a questão de outras condições que foram incorporadas também para vacinação no Ministério da Saúde, que envolvem outras condições que não são só a faixa etária ou essa recuperação. E aí a gente se esquece, né? Embora a gente está falando aqui de 60 a mais, mas as condições até os 45 anos de idade, quando a gente fala de pacientes imunocomprometidos. E aí os médicos, os profissionais de saúde esquecem que quem tem imunodeficiência, pessoas que vivem com HIV, outros tipos de imunodeficiência, tem essa vacinação garantida pelo SUS até os 45 anos de idade aí, num esquema de doses diferenciados. Eu acho que a gente tem que caminhar para essas discussões cada vez mais refinadas sobre os públicos. É complexo, o Brasil é enorme, então é difícil a gente segmentar as condições crônicas, mas eu não vejo muita saída. A gente tem feito isso sim, viu, Mark? Não sei se a Mônica quer complementar. Carol, você colocou como número um acesso, né? Eu colocaria empatado em número um a informação.
A gente tem uma pesquisa agora que acabou de sair. Nem os pais e nem os próprios adolescentes, que são grupo-alvo, têm informação do que para que serve a vacina, o que é o HPV. A gente está aqui em São Paulo, num núcleo, mas essa pesquisa feita resultados assustadores. Então, a informação para a população-alvo, eu não acho que estender, claro que é benéfico estender de 15 a 19 anos por mais um tempo, mas só estender vai continuar onde nós estamos. A gente tem, o Ministério da Saúde calculou 7 milhões de adolescentes de 15 a, 19, a menor de 20 anos para receber a dose que não recebeu na idade oportuna. A gente vacinou um pouco mais de 120 mil, quer dizer, só liberar a vacina não está sendo uma estratégia eficaz. Então, acho que comunicação e combate a fake news, né, e o medo, e, enfim, a gente precisa melhorar a estratégia de comunicação. E isso que foi falado hoje, de levar a vacinação até onde o adolescente está, eu acho que a gente deu um grande passo vacinando em escola, né? Passou a ser lei, né? Então, as escolas têm que ofertar essa vacina. Agora, para os adultos contemplados, não são só os imunodeficientes até 45 anos, é papilomatose respiratória recorrente, vítimas de abuso sexual, usuários de PrEP. Então, assim, eu acho que os que mais têm informação são os usuários de PrEP, porque eles estão indo num centro onde fornece a vacina e eles estão sendo acompanhados, eles recebem a informação. Mas eu acho que outros grupos mesmo que são contemplados não estão sabendo que eles são contemplados, né? Nem os próprios grupo-alvo, que são os adolescentes, a gente viu nessa pesquisa que não sabem que é de 9 a 14 anos, rotina, etc. Eu acho que a gente tem um caminho grande aí para levar para. A gente está falando de adulto, que é pior ainda, porque adolescente está mais perto da infância. Agora nós estamos falando de adultos com comorbidades, idosos. Eu acho que é mais desafiador ainda a gente comunicar tudo que as pessoas têm direito. Vacina pneumocócica a gente abriu para a população geral porque não foi consumida por esses grupos com comorbidades no ano passado, retrasado. Então, acho que esse fórum é muito pertinente para a gente discutir ações e melhora, né, de estratégias. Não, ótimo, excelente, doutora Mônica. Enquanto a senhora falou aqui, eu estava pensando que a gente pode adotar, já que houve essa adoção da vacina nas escolas, a gente pode adotar a vacina que é no primeiro dia ali da matrícula na faculdade, né? O trote é um trote saudável, né? Todo mundo vai atualizar Aí. as vacinas no trote saudável, né? No primeiro dia da faculdade. Ou pode aproveitar e já fazer no dia da formatura também, no colegial, né? Aqueles que escaparam do dia da formatura, faltaram por alguma razão, né? São encontrados no primeiro dia da faculdade. Excelente. Trote saudável é uma ideia bem boa. Vamos pensar aí numas estratégias, né? Vamos conversar agora, além do Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação também, para ver o que a gente pode fazer. E a Sheila, que é jornalista, aqui para nos ajudar também, né? A melhorar e ampliar essa comunicação. Bom, nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas pelo nosso chat também, que eu não quero deixar passar, né? Então, aqui, essa pergunta talvez a Ana Carolina possa responder. Sobre a vacina contra a influenza para a campanha 2026, teremos autorização da Anvisa, acho que talvez não seja exatamente da Anvisa, né? Seja uma decisão do Ministério para a Quadri ou teremos apenas a trivalente? Na verdade, a vacina trivalente, né, para 2026, porque isso depende, na verdade, do que foi avaliado pela Organização Mundial de Saúde, não é nem por causa de autorização regulatória, é do que realmente a gente precisa, né? Não se sabe bastante sobre isso aí, e essa tendência, na verdade, inclusive, provavelmente até no privado, a gente, não sei se a gente já sabe, já que possivelmente a gente vai ter vacina trivalente, no SUS com certeza trivalente. Mas a gente não, né, pelo menos esses últimos 2 anos, não houve uma necessidade, né, de cobertura para essa quarta cepa aí de influenza que estava circulando. Ótimo, É, obrigado. Posso Alguém? completar só, Claro, Mark? claro, por Desculpa, depois eu favor. fico Claro, quietinha aqui. Mas claro. a própria OMS acabou de publicar a orientação que não é mais para fabricar, produzir vacina quadrivalente, porque uma das cepas de influenza B, que é a quarta,
Quando co-circulava ou variava qual estava circulando, claro que a vacina quadrivalente era mais benéfica para a nossa população, porque não tinha o risco de não ser concordante. Quando você escolhe uma cepa B e ia circular outra, ou circular as duas, você teria uma menor cobertura. Mas uma dessas cepas B, desde 2020 não circula mais aqui no Brasil, ela não está circulando mais no mundo e a OMS falou para parar de fabricar vacina quadrivalente. Então, não tem diferença, já não teve esse ano fazer uma trivalente ou uma quadrivalente para influenza. E a intenção é que seja só trivalente no público ou no privado. Eu acho, só dar uma parte, eu acho importante a gente comentar sobre essas vacinas, porque realmente não tem mais essa orientação, mas até as farmas se adaptarem a voltar para trivalente, quem fazia quadrivalente, às vezes leva um tempo, né? Isso é Uhum. todo um processo, etc. Então, não sei se ainda não vai ter quadrivalente o ano que vem, isso Não, depende, vai ter né? Então, quadrivalente vai ainda. ter, né? Agora, é muito importante a gente esclarecer os colegas, a população, porque a gente tem vacina raidose. E outro dia eu estava no aeroporto, na fila, e eu ouvi uma família comentando que assim, eu tomei a vacina quadrivalente, que é aquela que é para idoso, mas não era a raidose que ele tinha tomado. Então, confundindo, eu já tomei há muitos anos atrás essa vacina, muitos anos atrás não tinha no Brasil a Raidose. Então, assim, e era uma família que uma das pessoas era profissional de saúde, nem todos eram. Então, mas qual que é a diferença? Ficaram falando da vacina. Não, aqui tem no posto, não é de idoso, aqui tem na clínica privada, que é essa quadrivalente agora. Mas não é, tem a quadrivalente de raidose e sem ser raidose. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso e falar bastante, porque as pessoas precisam entender que existem vacinas diferentes, tem essa que só tem no privado, que é para idoso, que talvez ainda venha a quadrivalente, e uma quadrivalente que não seja raidose, ela não é mais forte, como às vezes as pessoas acham, e não só os pacientes, mas os profissionais de saúde. Tem 4 vezes, então isso gera um pouco de confusão, né? E Uhum. uma mistificação que, porque tem na clínica privada, vai ser melhor. Os componentes da vacina são os mesmos do componente da vacina distribuída pelo Butantan. Então, acho que esse fórum é importante a esclarecer, porque como eu vi isso e de uma família que tinha alguém que era profissional de saúde, é importante a gente estar falando as diferenças que tem, né? E que você investir numa determinada vacina não vai te acrescentar em relação à vacina que está sendo distribuída gratuitamente. Uhum, ótimo, muito obrigado, Nancy, pelo esclarecimento. Eu acho que a gente já até discutiu em outros eventos a Raidose, que pode ser aí uma boa opção, né? Uma opção interessante, mas que não está disponível no SUS para quem tem mais de 60 anos, né? Por ter uma cobertura aí interessante, né? Bom, por questões que a gente já discutiu também. Mas agora, antes da gente ir para outra pergunta, eu gostaria de trazer essa pergunta para o Rafael, por gentileza, que é um especialista, né, em vacinologia, justamente para a gente entender essas questões que afastam as pessoas de procurar vacina, né, de buscar vacina, que muitas vezes acham que não, a vacina pode fazer mais mal do que bem, né? Fico preocupado com a vacina, essas vacinas novas não foram testadas o suficiente, né? A gente ouve todo tipo de teoria, né? E as Uhum. pessoas achando que vão ter as reações, né, muito graves às vacinas, melhor não. Ouvi falar de uma história que o vizinho contou sobre um parente que morava, né? Aquelas histórias bem distantes que ninguém sabe quem é quando aconteceu e nem se é verdade ou não, né? Então, o que você pode trazer para nós sobre essa explicação sobre a segurança das vacinas? Eu acho que mais do que a segurança das vacinas, essa questão sobre esse processo todo cognitivo que é a hesitação vacinal, né? É um fenômeno que é tão antigo quanto as próprias vacinas, desde quando a primeira vacina foi inventada já se tinha esse tipo de comentários e campanhas contra as vacinas, mas acho que
além de tudo, é importante a gente focar, entender que esse é um espectro de comportamento, né, um contínuo, desde as pessoas que aceitam todas e qualquer vacina até aquelas que são os chamados antivacinas, mas nesse meio termo existem pessoas que são aquelas que acabam hesitando, né? Então, aqueles que recusam todas as vacinas são 2 a 4% da população, uma porcentagem muito pequena, apesar de serem muito vocais naqueles comentários que eles trazem, mas os hesitantes são aquelas pessoas que a gente precisa ter um pouco mais de empatia e saber conversar. Não só trazer a informação técnica do porquê que é importante, qual que é a eficácia de cada vacina, mas entender o comportamento, né? Entender técnicas de comunicação que a gente possa utilizar ali para poder fazer essa conversão dessas pessoas, porque é normal a gente ter dúvidas dos processos, é normal a gente ter dúvida da segurança das vacinas, mas é importante, aí falando enquanto GSK, que a gente forneça todas essas informações e também pensando aí na educação médica continuada para que os profissionais de saúde também se sintam confortáveis para poder recomendar a vacinação, porque como a gente falou, o principal fator aí preditor para adesão vacinal é uma recomendação forte e segura de um profissional de saúde. Muito obrigado, Rafael, pelos esclarecimentos, né? A importância aí da gente manter a população toda e os profissionais de saúde bem informados e orientados. A gente tem algumas questões aqui sobre comunicação, acho que a gente já falou sobre isso, né? Sobre a decisão vacinal, né? Que a gente acabou também, né, de receber. A gente recebeu, tem alguns comentários pelo YouTube, né? Cumprimentando pela atividade que está sendo realizada aqui, esse debate. Acho que as consequências da baixa cobertura vacinal de Covid também já foram apresentadas, né? Não sei se alguém gostaria de comentar rapidamente algo a mais sobre as consequências da baixa cobertura vacinal, seja de Covid, seja agora também pensando no vírus sensicial respiratório, né? Ou de outras, a baixa de cobertura vacinal em geral. Uma, queria, se alguém, Renato, gostaria de deixar uma reflexão breve sobre esse tema da baixa cobertura vacinal? Acho que sim, acho que foi bastante dito aqui, né, Mark? Eu acho que ainda há um grande desconhecimento na população adulta da necessidade de vacinas. Infelizmente, se você perguntar aí na rua, por aí afora, se sua carteira de vacinação está em dia, a maioria dos adultos já vai dizer que está, que já tomou tudo, que quando era criança a mãe já deu e desconhece que existem vacinas para a sua faixa etária. É, não tanto, mas ainda com um grande gap de conhecimento, está a vacinação daqueles que têm comorbidades. Nós temos no nosso país centros de vacinação para pacientes especiais, os chamados CRIs, amplamente disseminado em todo o país, uma grande rede, e que, pelo número de doses aplicadas no país e pelo número de condições crônicas onde há indicação para essas vacinas, há uma enorme subutilização desses centros. A gente tem acompanhado aí esses números só o número de diabéticos, o número de hipertensos, de cardiopatas, de doenças crônicas que a gente gostaria que fossem imunizados e que não procuram esses centros que têm vacinas gratuitas é enorme. Então há realmente um grande desconhecimento que vai perpassar por tudo que foi dito aqui da prescrição médica, a jornada dele ao encontro, ao acesso, como a Sheila comentou, temos que ser criativos como fomos na pandemia, com drive-thru, com balada, com festa, com estádio de futebol, com shopping center. Acho que a gente precisa ser mais criativo, levar informação de qualidade, para que a gente amplie a população-alvo para todas essas vacinas, a maioria delas, como bem destacou a Carol, disponíveis gratuitamente na rede pública, algumas não ainda, que podem ser adquiridas no serviço privado e que lutemos para serem incorporadas no SUS aos poucos, mas esse é o caminho, não há outro caminho que não seja a conscientização, a informação, a formação, a atualização do profissional da saúde nas suas recomendações e, claro, o acesso facilitado para essas vacinas, juntando todos esses fatores, aí acho que a gente chega num lugar melhor do que a gente está hoje.
Ótimo, obrigado, Renato. O que eu vou pedir justamente, né? Acho que você começou naturalmente a deixar essa mensagem final, né, de cada participante aqui e da sua instituição, como a sua instituição pode se engajar também nesse processo. Acho que lembrando que a gente está agora fazendo o pré-lançamento desse call to action, e esse call to action, como eu já disse, ele depende ali ele busca o engajamento de todas as instituições, dos diferentes setores, para que a gente possa mudar esse cenário da baixa cobertura vacinal, né? Então, as estratégias aqui foram compartilhadas, né, pelos especialistas, mas acho que a gente pode agora fazer uma mensagem de encerramento, né, cada um trazendo a sua mensagem, né, tanto da recomendação que deixa, mas também como a sua instituição aqui pode se engajar nesse processo. E enquanto eu chamo, né, aqui os nossos panelistas e as nossas panelistas, eu vou pedir para que a nossa equipe coloque no chat mais uma vez os links, tanto para o material que a gente está lançando hoje, né, aqui online, esse infográfico das vacinas para pessoas com condições crônicas não transmissíveis, como o call to action, né, que a gente está fazendo pré-lançamento durante esse nosso evento. Bom, Já que era para se despedir, Marco, eu não podia deixar de agradecer mais uma vez teu convite e de parabenizar aí pela iniciativa e divulgar a cartilha, né, que a gente escreveu. Foi um prazer a gente fazer junto com vocês. Eu acho que aquele material também é uma fonte importante de informação. Obrigado, Marco. E a todos os colegas que estiveram comigo. muito obrigado, Renato. Ana Carolina, por gentileza. Na verdade, queria agradecer aqui a oportunidade, assim, essas iniciativas, Marca, que fazem a gente, sem dúvida nenhuma, ir mais longe, né? Só a comunicação entre os iguais, assim, não vai adiantar, né? A gente precisa de uma comunicação ampliada, empática, inclusiva aí para a população, né? Então, contem sempre conosco aí para essa divulgação, para essa comunicação. E vamos em frente aí para tentar melhorar as coberturas, para falar bastante dessa população né, que inclui os idosos e as pessoas com condições crônicas aí. Eu acho que a gente tem que pensar em vacinação realmente em todos os ciclos da vida. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Nancy, por gentileza. De novo, obrigado como os colegas de estar aqui, estar com vocês todos, podendo discutir. Eu acho que a gente tem que sair com alguma meta, né? Eu, estando na universidade, fazendo parte de sociedade, eu acho que talvez tenha que partir da gente no sentido de promover que os pacientes que frequentam o hospital, que frequentam ambulatórios, sejam eles privados, públicos, de convênio, a gente fazer de alguma forma uma campanha para que na mensagem final que você atende um paciente, ou que você dá alta para o paciente, você fala, já vacinou? Não vacinou? Você tem que vacinar ou mostrar um quadro, se a pessoa não consegue lembrar todas as vacinas, às vezes o colega não lembra, e as doses, mas assim, pelo menos fazer uma campanha de checagem com o seu paciente. Eu acho que tem que partir da gente estimular sociedades científicas que orientem as pessoas que trabalham com pacientes com doenças crônicas, de cobrar o ano inteiro isso. Vacinou? Está com as vacinas em dia? Eu acho que é uma forma de o paciente perceber e da gente atuar de uma forma mais ativa, independente dos programas nacionais que estão aí disponíveis e que a gente não está tendo a aderência necessária. Ótimo, muito obrigado. Excelente ideia e mensagem, Nancy. Mônica, por gentileza. Eu vou falar em nome da SBIM. Nós estamos com uma estratégia, um grupo que a gente formou que chama GTI Vai, que é Grupo de Trabalho Intersetorial de Vacinação do Adulto e do Idoso. Isso já vem acontecendo há acho que 2, 3 anos por aí, com atividades muito específicas para os especialistas. A gente já juntou 19 sociedades médicas que estão fazendo reuniões com estratégias, com metas e sendo cobrado de tudo isso, porque a gente precisa que os profissionais da saúde que atendem pacientes que tenham condições específicas, o cardiologista, o pneumo, o urologista, etc., prescrevam vacinas
Não dá só para a gente que trabalha com imunização lidar com isso. A gente tem que conscientizar os profissionais da saúde. E acho que nenhuma ação aqui, só da SBIM, só do Ministério da Saúde, funciona se não tiver assim a sociedade civil, a comunicação aliada. Eu acho que são várias frentes que têm que estar unidas. Então, acho que assim, a SBIM está fazendo a sua parte e também está dentro da comunicação. A gente tem uma assessoria de comunicação, estamos sempre aí nas entrevistas, escrevendo coisas aí para a sociedade civil também, mas acho que a nossa maior ação agora é um trabalho específico com os profissionais da saúde que atendem pacientes com CCNTs. Ótimo, muito obrigado, Mônica. Muito contentes, claro, de ouvir essas ações da SBIM. Sheila, por gentileza. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade aqui para falar com pessoas tão ilustres, tão especialistas, né, sobre vacinação, é, e dividir a oportunidade de compartilhar essa minha visão, né, que eu frequento, né, o posto de saúde, eu ouço o que as pessoas falam. As pessoas, infelizmente, estão cansadas de se vacinar, mas todas anseiam por uma vida longa. Todo mundo está na fila da farmácia para pegar o remédio. Então, o meu recado é para que a gente possa envolver, né, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu participo de vários grupos de diabetes tipo 1, né? A maior parte tem um do tipo 2, e toda vez que eu coloco alguma coisa pessoal, o retorno é imediato, assim, entendeu? As pessoas precisam falar, olha, eu tomei hoje, aí a outra vai e começa a procurar, entendeu? Onde você pegou essa informação? E aí vira uma corrente, entendeu? Então, usar isso, usar a influência de pessoas, talvez na terceira idade, que possa começar essa corda, puxar essa corda. E é possível, né? É possível. Eu queria só mostrar aqui, Mark, a pessoa que me inspira a envelhecer com saúde. Eu até folheei aqui o livro dela, ela tem 94 anos e vive há 72 anos com diabetes, tipo 1. Eu até folheei o livro dela, mas não vi sobre vacinação. Depois eu vou fazer uma entrevista com ela sobre o tema. Saber se ela acompanhou toda a trajetória dela, foi com o apoio, né, da resposta imune das vacinas. Mas certamente que sim, certamente que sim. Muito obrigada e até a próxima, Mark. Muito obrigado, Sheila. Rafael, por gentileza. É só agradecer, Mark, pela oportunidade, pelo fórum. Acho que o papel, enquanto da indústria, né, falando em nome da GSK, vai muito além da inovação científica. A gente tem que trabalhar juntos aí, unidos, juntos com as sociedades médicas, governos, sociedade civil, sociedades médicas, para que a gente possa melhorar a conscientização, seja por meio de programas de educação médica continuada, campanhas de conscientização diretamente com a sociedade civil e também tentar alternativas para ampliar acesso à imunização, né? Trabalhando diretamente aí com governos, processos de transferência de tecnologia. A GSK tem diversas vacinas já implementadas no Programa Nacional de Imunização por meio de processos de tech transfer junto ao Ministério da Saúde. Então, acho que essa parceria ela tem que continuar. Esse fórum é muito importante para reforçar tudo isso que a gente vem trabalhando junto com todos aqui que estão presentes. Muito obrigado, Rafael. Antes da gente encerrar, então, né, eu gostaria de mais uma vez projetar o material que a gente está lançando aqui hoje, que é esse infográfico sobre vacinas para pessoas com condições crônicas não transmissíveis, né? Então, obviamente, ele é um resumo, mas um resumo que pode ser muito útil para profissionais de saúde, especialistas, né, que não têm de cabeça quais são essas vacinas para fazer
indicação, nessa prescrição dessas vacinas. Então, ele é um material fácil, rápido de se ver, de se ler, né? E com toda a legenda do que está disponível na UBS, ou na clínica privada, ou no CRI, né? E quais são essas vacinas, as suas faixas etárias, as condições crônicas das quais elas são indicadas, né? Então, aí está o QR Code, mas também a nossa equipe já colocou no chat, vou pedir até para colocar novamente, né? Então, essa é uma das contribuições do Fórum CCNTs para que a gente possa aí ampliar essa cobertura vacinal tão importante, né, das populações aí com mais de 60 anos, e com CCNTs mesmo, aquelas com menos de 60 anos de idade. E também a nossa equipe já compartilhou no chat mais uma vez o Call to Action, que é o nosso pré-lançamento aqui, né, mas que ele ainda vai ser completamente lançado em breve, né, mas que já conta aí com um amplo número de parceiros e com recomendações para os diferentes setores. Acho que esse é o interessante desse Call to Action, né? Se alguma instituição de algum setor não sabe como se engajar nesse movimento, acesse o Call to Action, porque lá tem orientações bastante práticas e objetivas para que todos possam contribuir aí para esse movimento que beneficia toda a sociedade. E agradeço, então, a todas e todos que nos acompanharam durante essa tarde e, claro, as nossas e os nossos panelistas que foram espetaculares aqui, com informações importantíssimas, né, e um debate riquíssimo para que a gente eh, possa entender melhor e, assim, firmar um compromisso para aumentar a cobertura vacinal dessa população. Muito obrigado a todas e todos. Um ótimo final de tarde.